Salve, salve quebrada, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebrada Sem Limites. Eu já até esqueci o número, gato, 340 e quanto? 342. Todos os nossos episódios estão no Deezer e no Spotify também. Vou pedir para vocês darem o like, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar aqui, que é muito importante pra gente, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, que o nosso conteúdo é frequente e mais pessoas que auxiliam, eu vou colocar aqui, vocês dão um auxílio, as pessoas a seguirem mais leve, mais tranquilo, resolver os seus conflitos internos para ajudar a resolver os externos também e transformar aquelas feridas em cicatrizes e seguir bem. Esteja aqui com a gente. Hoje estamos aqui com dois psicanalistas, terapeutas, que eu tô preocupado porque eu acho que eu vou falar muita besteira aqui e já estou sendo analisado. Então, deixa eu apresentar logo os nossos convidados de hoje. Estou aqui com o Dr. Nicolas e a doutora Jane. Boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, gente. Obrigado, Lúcia. Boa tarde a todos, boa noite. Meu nome é Nicolas, eu sou psicanalista, hipnólogo, terapeuta também em outras áreas, outros segmentos e estudante de psicologia também pela FMU. Agradeço esse espaço de vocês, a equipe, para que a gente fale um pouco sobre essa saúde mental hoje que está aí desorganizada, né? Desorganizada. Vou falar, acho que uns 2, 3 anos atrás não se falava tanto de saúde mental, né? Pandemia para cá. Da pandemia que deu esse boom, né? Já era se falado na pandemia que nós entraríamos no novo normal. E esse novo normal vem se manifestando hoje. Esse né? novo normal é todo mundo desanormal. Desanormal. Né? O costume do home office. Segunda vez que o senhor tá com a gente aqui, né? Segunda vez. Segundo episódio já. Primeira que veio era lá em cima ainda. Não lembro se era segunda ou terceira. Não, a segunda é a segunda que participou com o Barreto também. E a primeira gravação a gente tava com o estúdio aqui em cima. Não era nem aqui Exatamente. Embaixo. Faz tempinho já. Doutora? Oi, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jane, sou psicóloga formada na FMU e pós-graduada também na FMU. E estamos aqui para falar um pouco da saúde mental e da mulher, né? Que hoje em dia ela sofre muita violência. Vamos falar também sobre a violência à mulher. Quais linhas vocês costumam trabalhar ali? Qual direcionamento vocês gostam mais de? Ou é a maior identidade de vocês? Minha psicanálise. A psicanálise mesmo? A psicanálise. Dentro da psicanálise, qual caminho? Lacaniana. É uma base de todos os autores. Ali, eu transito em... Não tem como só trabalhar, porque a clínica, ela é muito... Depende, né, o paciente. Então, tem Bion, um grupo, tem Lacan, tem Freud. Então, dá para transitar. Dá pra pegar um pouquinho de cada um pouco também. de cada. Né? Eu acho que acaba sendo igual dentro da... Vou trazer pra minha área de pedagogia, que não dá pra você trabalhar... eu só sou tradicional, ou só construtivista, ou só sócio interacionista. Você acaba misturando todos ali pra conseguir atender todo mundo ali, né? Hoje isso com a psicanálise contemporânea, né? Os psicanalistas raízes não, seguem um segmento só. Só Lacan, analista junguiano, que não é psicanálise, mas sim na analítica, o freudiano, tem psicanalistas que seguem só uma direção. Essa da parte do Jung ali, ele entra mais dentro dos arquétipos, vai em cima mais disso? Fala assim, mais do místico, né? Mais do lado holístico ali, essas coisas ali, né? Eu fiz muito tempo de terapia holística, eu gosto bastante. Eu fiz bastante. Fiz algumas sessões de psicanálise também, mas eu fui mais pra... Eu costumo dizer a diferença. Conhece a diferença entre os três? O médico, o psicólogo e o psicanalista? A diferença é que eu tenho mais medo do psicólogo e do psicanalista do que do médico. Então... Mas qual que é a diferença? De forma humanês, né? Sem muita técnica. Essa plantinha aqui, ó, né? Ela tá morrendo, né? O médico vem, ele dá vitamina. É o psiquiatra, dá vitamina para essa planta. O psicólogo, ele não vai olhar o remédio para essa planta ficar bonita. Ele vai olhar o ambiente, aonde ela está sendo cuidada. Então o psicólogo estuda esse ambiente. O psicanalista vai olhar a raiz. Como que ela está sendo a raiz dela
se ela é uma boa raiz, a terra é boa, para que ela crie frutos. Então essa é a diferença. Um cuida de uma área específica. O psiquiatra do remédio, o psicólogo do social, se aqui pega sol, não pega sol, porque tem planta que precisa de sombra. Né? Então o psicólogo vai ajustando isso, ele estuda o social. Então, assim, para ter uma integração total ali do ser humano, era bom fazer um pouco acompanhamento com cada segmento? Na psicologia, a gente pode se formar como psicanalista também, né? Ter noção de todas as técnicas, né? E então, se especializar em uma. Pergunta: por que tá tendo tantos problemas emocionais, mentais, num geral, assim? O que aconteceu com a sociedade pra estar desse jeito que a gente tá hoje? Se deixar só eu falo. Quer falar, Jane? A gente vai falando. Boa pergunta. Pergunta boa. Porque eu falo, Jane, tá muito difícil você conversar, tá muito difícil você se relacionar, tá muito difícil você tá no meio de um grupo, se posicionar, dar sua opinião, você dialogar com as pessoas, porque ou é tudo muito extremo, ou é tudo acham que é ataque, tudo acham que é com você. Meu, você não pode falar nada que... não, é contra mim. Ai, meu Deus do céu. Gente de Deus, tá difícil, viu? Eu acho que estão dando muita importância para tudo, né? Não estamos dizendo aqui, falando no humanês, que nem o Dr. Nicolas fala, não estamos falando de mimimi, não é isso. Mas é que muitas coisas existem importância e outras coisas não têm tanta importância, né? Hoje em dia, o que é importante para todas as pessoas, para que eu acredito, para que o mundo corra melhor e com mais sanidade, é a empatia, é a consideração, é o amor um pelo outro, né? E o que está acabando é isso mesmo, né? As pessoas estão mais egoístas, pensando mais em si mesmas. E hoje, não só hoje, mas desde antigamente já existia isso, mas só que agora começou a piorar. Aí pode-se dizer, a internet, a televisão, esses adventos que vêm conforme o tempo. Mas é que o mundo realmente está num frenesi louco, é muita informação, as pessoas já não têm mais tempo de ter, a não ser alguns seres pensantes, eles não têm mais tempo de olhar a natureza, olhar as estrelas, eles estão pensando o tempo todo em informação e esquecem do humano, de olhar para si mesmos. Porque quando você olha para si mesmo, você consegue olhar o outro. E o que está acontecendo é isso, acredito que seja isso, né? Que as pessoas não têm mais tempo de olhar para si mesmo e esquece do outro. Esse não olhar para si próprio, será que justamente é o medo de ver o que tem ali dentro? Sim. Porque até mesmo... na abertura aqui eu falei de curar as nossas feridas, para que virem cicatrizes. Quando você começa a olhar para si mesmo, você vai ver algumas coisas ali que tá meio bagunçada, atitudes, ações e algumas cicatrizes, alguns traumas que não foram curados. E aí você começa a ver coisas e mexer em lugares que você não queria mexer. Então será que não é isso também? Nem tudo é trauma, né? Às vezes é algo que eu nem sei que eu tenho, que eu venho trazendo da minha infância, e eu nem percebo que eu tenho, principalmente a famosa falsa self. É construído através de uma terapia do espelho, que é os meus pais, que quando eu sou criança, eu não tenho, o meu ego ele não é formado ainda, então eu não sei nem quem eu sou quando eu olho no espelho. E aí eu dependo de um olhar do adulto, o cuidador, não se fala mais em pai e mãe hoje em dia, né? Hoje são cuidadores. Eu dependo de um olhar de um cuidador para dizer quem eu sou. Então, dependendo desse olhar, ele vai moldar quem eu sou por dentro. E aí eu cresço com aquela expectativa. Eu sou isso. E aqui no íntimo eu sei que eu não sou. E quando eu começo a me relacionar com outros seres humanos, eu fico nessa ambivalência, nesse conflito interno. Mas quem realmente eu sou? Eu sou o que me falaram ou sou o que eu tô conseguindo colocar para fora agora? Eu sou o que eu aprendi ou eu sou quem eu sou? Então,
tem essa difusão dentro de mim, essa angústia que eu tenho medo de se expressar. Então isso vai muito de indivíduo para indivíduo, a forma que foi criado, a forma que foi desenvolvido. Sim, e eu também me vejo, a criança se vê, o adulto se vê pelo olhar do outro. E quando o outro não corresponde ao que ele deseja, ao que ele espera, então isso gera conflito, gera uma solidão ou o contrário da solidão, né? Gera uma influência negativa em cima disso, né? A gente vai continuar só mais um pouquinho nesse tema e a gente vai partir lá para as partes ali de agressões, de abuso e o que isso pode causar. Você falou que nem tudo é trauma. Parece que hoje, eu vou colocar como um pai desse século, agora que eu tenho um filho de 5 anos e um de 12, parece que nós pais, a gente tem muito medo de ser pauta das terapias dos nossos filhos. Eu tô falando alguma besteira, você fala, né? Exatamente. Porque a gente não chama atenção, a gente não dá bronca, a gente não deixa ter frustrações, ele quer isso, a gente dá, porque eu não quero ser pauta da terapia dele quando ele for fazer terapia. Eu acho que isso tá piorando mais ainda, né? E eu vou colocar aí um dedinho na ferida. Esse medo que o pai tem... Você falou de você, posso falar de você? Pode ficar tranquilo. Você falou de você. Esse medo que você tem, ele fala mais de você do que do seu filho. Então é algo que seria legal trabalhar isso em terapia. Porque o não, ele é saudável. Né? Não digo a punição através da agressão, mas o saber falar não, o saber mediar com o filho sobre o que é bom, o que é ruim. Criança não gosta de estudar, criança não gosta de tomar banho, criança não gosta de comer. E tem muitos pais hoje, devido à agitação do dia a dia, que acaba fazendo um acordo com o filho e deixando chocolate, não vai para a escola, ou não toma banho, ou come McDonald's, o que é mais prático e mais rápido, justamente por esse trauma, ou essa dificuldade de educar. Tem medo, né, de falar não, e isso virar contra o pai, né? Eu fui um pai ruim, nossa! Nossa, eu sou um monstro. Sou um monstro. Tá bem isso mesmo. Né? Mas se o pai não educar agora, quem vai educá-lo é a vida. E eu falo, e é até difícil mesmo lidar com tudo isso. Por exemplo, eu trabalho em escola. Então eu tenho ali na minha sala, eu tenho 21 alunos. Então são 21 as personalidades deles, o pai, a mãe, quando estão juntos. Se tem um divórcio, aí são mais questões em cima disso. E eu presencio isso também dentro da escola, que nem eu tô com o 5º ano. Mas crianças do 1º ano, às vezes é o primeiro lugar que ela escuta um não, ou agora não. Agora não é hora de fazer isso. Agora vai fazer isso. E aí o conflito, porque aí vem pai não falando, pelo amor de Deus, quem tá falando com meu filho desse jeito? Não tem habilidade. Falo, gente de Deus. Fala não, a criança entra em um desespero que eu falei, gente de Deus. Tem uma frase de um psicanalista, doutorado em psicologia clínica e professor de uma universidade, que eu não me recordo qual, o Lucas Napoli, que ele fala que quando o seu filho começar a não gostar de você é porque você está fazendo um bom trabalho. Porque o não, a educação, a criança não vai gostar disso. Eu vi uma psicóloga, acho que era psicóloga falando, que o filho dela falou pra ela, eu não gosto de você, eu não te amo. Ela fala, não tem problema, eu te amo do mesmo jeito. Mas é não, e eu vou te educar, eu vou ter que fazer pra você a parte difícil de fazer. Você não me ama? Eu te amo do mesmo jeito, não é por causa disso que eu vou deixar de te amar. Mas não vai fazer isso por causa disso. E eu falei que não, acabou. Um outro detalhe que eu vejo, a conversa é muito importante. Alguns profissionais discordam. Alguns profissionais ou psicólogos que eu já vi já são mais criteriosos. Eu já parto mais para o diálogo, para a conversa. Né? Eu tenho um filho também de 8 anos, tenho um de 20 também, mas o diálogo é muito importante. Né? Entender o que está acontecendo, entender a angústia do filho. E às vezes a gente não tem tempo. Procuro sentar ali e entender essa angústia que está acontecendo. E às vezes é uma coisa tão simples, que é fácil resolver, ajudá-lo a ele simbolizar isso, interpretar isso para ressignificar. Eu também sou... Depois que eu comecei a fazer terapia, mudou demais, e aí eu também sou do ramo da conversa, mas tem coisa que não é muita conversa, tem coisa que é meio ditadura e ponto. Ah, não, banho é agora. Não, é agora, acabou. E simples assim, não tem muita conversa não. Porque se deixa, não, vamos
fazer não sei o quê. Se for tomar banho, eu deixo comer no McDonald's. Eu peço comida japonesa. Aí é barganha, né? Aí, Tô ensinando a barganhar. Não, Tá barganhando. E essas atitudes, você acha assim, que essas ações para a formação ali das crianças, na transformação do adulto, quais consequências que pode ter? Tanto pro homem, pra mulher, em questões de relacionamento. O que você acha que pode afetar? Aí eu já vou puxando pro nosso tema aqui. Olha, afeta, dependendo como a criança está sendo cuidada, afeta tudo. É a forma que ela está aprendendo a vida. Através da barganha, até a crítica severa. Né? Quando eu falo pro meu filho assim, eu falo, nossa, quando ele acerta Esses dias ele acertou algo ali que eu fiquei incrível. Eu falei, cara, você é inteligente. Aí ele se sentiu, né? Isso é gostoso para a criança. Mas quando tem que ser criticado, ele também tem que ser criticado. Não de forma brusca, mas de uma forma gentil também. Olha, não tá certo o que você fez. Eu sempre com meu filho eu procuro dizer assim, ó, não tá certo. Vamos fazer melhor do que isso. Tá? Porque isso dá problema aqui e dá problema ali. Você tá disposto a pagar com essa responsabilidade? Aí você quem sabe. Você que segura a bronca. Você né? que segura. Outro dia eu tava no fórum, e aí o pessoal tava quebrando o fórum, e eles estavam pegando uma pedra pesada, grande. Eu falei, olha lá, ó, o custo do dinheiro tá ali. Você me pede chocolate todos os dias? Vamos lá pegar uma pedra? Não, pô, eu não aguento essa pedra, não. Eu falei, então, é isso. O dinheiro custa aquela pedra. E eu sempre procuro explicar, através de exemplos, analogias, conversar muito com eles sobre isso daí. E isso nos relacionamentos, o que pode interferir, por exemplo, se for vou pegar pro lado das meninas, quando tem ou esse excesso de cuidado, ou esse excesso de crítica, que ela fica meio confusa na personalidade dela. Pode causar uma dependência emocional, uns relacionamentos conturbados, sem duração. Difícil explicar assim, né, Jane? Nessa parte, eu penso que pode haver... porque a mulher ela já é colocada para ser o sexo frágil, né? E dependendo do que ela vai ter na infância, ter ao decorrer da vida dela, é que vai proporcionar a ela o seu comportamento, né? Então, se você coloca a sua filha, né, para ser uma esposa, uma mãe dedicada, uma mulher, uma dona de casa, ela vai ser isso. Agora, se você dá um outro ensinamento para ela, para que ela venha ser uma estudante, uma pessoa que seja mais livre, né? Vamos dizer, das cientistas, das pessoas que tiveram tempo, né? E que não tiveram nomes também, por causa que o mundo é masculino, é patriarcal, mas dependendo do que você vai ensinar para a sua filha, ela vai ser o que você ensinar, porque os filhos, eles são, assim, persuadidos pelos seus pais, né? Eles vão... Os cuidadores, eles né? são, pelos seus cuidadores. Eles são a cópia, né? Eles vão fazer o que você exatamente está falando, porque até aquele momento ali, enquanto eles estão pequenos, eles não têm ainda como discernir uma coisa da outra. Ele é o que você é. Eles são cópias dos cuidadores, né? Por que eu perguntei isso? Porque a gente vai começar a entrar no nosso tema, falar da parte do assédio, da parte da agressão contra a mulher. Você vê muitas mulheres fragilizadas dentro do relacionamento, que a gente sabe que a agressão, assédio, não começa logo no primeiro namoro, no primeiro contato. Ele vem sendo construído. E aí a mulher, ela não tem essa força pra sair ou pra deixar o relacionamento. Você vê que muitos ali acabam continuando nesses relacionamentos abusivos. Será que é por causa dessas criações, ou nem tudo é trauma, mas se houve algum trauma, ou meio ali na casa dela, ela via que o relacionamento do pai e a mãe era assim, e ela fala, relacionamento tem que ser assim, se ele não grita comigo, se ele não é um ciúme excessivo, tal, eu não tô no relacionamento correto. Será que isso tem a ver, ou eu tô falando muita besteira? Talvez porque já está enraizado no inconsciente dela que ela nasceu para ser o que ela vai ser, né? Mas quando o pai dela é uma pessoa que é violenta, ou uma pessoa importante na vida dela foi violenta, ela não vai ter coragem de falar não para o homem violento na vida dela. Porque ela já está com aquilo, o inconsciente dela está fixo naquilo.
Então, é muito complicado. Aí teria que entrar, né, as políticas públicas, os psicólogos, a sociedade para desmistificar e desfazer aquilo que foi enraizado nela. Ou seja, ela é cuidada, ela é tratada para ser, olha, eu vou passar, lavar e cozinhar, como é a socialização, como é a nossa cultura, a cultura no geral, né? Em alguns lugares são diferentes, que algumas culturas a mulher manda, como em algumas tribos indígenas, né? E aí o que acontece? Mas a mulher ocidental, geralmente, ela é isso, ela é a pessoa que está no sentido de eu tenho que obedecer a ele. Eu vou usar essa palavra, mas não é a palavra que eu queria colocar. Acaba sendo mais submissa. Isso, exatamente. Ela foi feita para isso. Ela é ensinada para isso. Só que aí no século XVIII já vem vindo Simone de Beauvoir e algumas outras mulheres que vêm falando da ascensão da mulher, né? Do movimento feminista. É aí que começa a fala da mulher. A mulher começa a ter fala. A mulher começa a estudar. A mulher começa a ter direito ao voto, ao sufrágio, né? A mulher começa a ter várias possibilidades de ser ela mesma. Mas só que ainda assim, esse nascimento dela é muito mais forte do que isso, né? Então acaba... suprimindo, reprimindo. E a gente fala desse ganho que as mulheres já tiveram de um tempo para cá, mas ainda é muito pouco a evolução. Sim, que eu vejo comparado pelo tempo de opressão que elas tiveram, né? Então isso acaba ainda interferindo nesse desenvolvimento do grupo feminino de uma forma geral. Sim, porque nos séculos anteriores e durante muito tempo a mulher não tinha direito a nada. Ela tinha que fazer lavar, passar, cozinhar, procriar, não tinha direito ao gozo. O gozo que eu falo é o que Freud fala, é o gozo ao sofrimento, é um gozo não um gozo literal, né? Mas que a mulher só vem sentir o quê? O prazer no homem. Ela é o objeto do desejo do homem. E ela não consegue sair desse... eu vou sempre estar repetindo, porque é isso que ela é o objeto do desejo do homem. E ela não consegue sair, porque o inconsciente ele é uma coisa muito profunda. E ele tem uma força muito grande. E para você conseguir sair disso, você teria que fazer muita psicoterapia, passar com muitos profissionais durante muito tempo. Isso não é, como diria, não é desenraizado de uma forma assim tão fácil. Então, uma mulher que sofre um assédio ou uma agressão, e muitas vezes esse ciclo se repete, é porque ainda tem muitas questões a ser resolvida. Porque, por exemplo, sofri agressão, saí desse relacionamento. O próximo provavelmente vai, se não for atrás de um trabalho ali, de uma terapia, tudo, muito provavelmente ela vai cair no mesmo ciclo, porque não foi resolvido isso lá atrás. Exato. Na psicanálise a gente chama isso de repetição, né? Então eu vou repetir para tentar ressignificar isso no presente. Que é o famoso dedo podre que o pessoal fala por aí. Né? O meu inconsciente ele é atemporal. Ele quer estar revivendo aquela angústia para tentar ressignificar isso. Por isso que é muito utilizado na sessão, o psicanalista, por muitas vezes, ele volta lá na infância para tentar entender, ajudar o paciente a ressignificar isso. E na causa nuclear, que é quase impossível, mas o máximo que ele conseguir para entender o que está acontecendo com ele, porque ele repete esse padrão. Tudo que é padrão na nossa vida está ali instalado, vou falar dessa forma, a doença, né? Tá o padrão. Então, qual que é o seu padrão hoje? Se você olhar o seu padrão hoje, já pode ficar de olho. Fala, opa, meu padrão é esse, o que está acontecendo? Porque eu sigo esse padrão. Tem algo enraizado dentro de mim, eu preciso olhar para isso. E muitas vezes, e eu falo isso até por experiência própria. Demorei para ir atrás de um trabalho terapêutico ali, psicológico, justamente com medo do que eu ia mexer. E eu acho que muita gente ainda tem essa resistência por causa disso, né? Não sei o que eu vou encontrar ali, não sei o que eu vou mexer.
ou tá bem resolvido e a gente sabe que muitas vezes não tá, e as pessoas acabam não indo pra procurar essa ajuda, né? Hoje em dia, eu acredito, a minha experiência, tá? Uma experiência empírica, as pessoas não procuram muita ajuda pelo valor da terapia. É mais fácil eu comprar um cachorro quente ou tomar uma cerveja do que mexer algo... Não é nem profundo, algo que eu não tô vendo, é mente. Né? Se eu vou no médico, eu pago ali uma consulta de R$300, mas ele vai me dar uma injeção, ele vai me receitar um remédio. Você tá sentindo, Você tá sentindo, é palpável, né? Palpável, né? Você resolve. Tá resolvendo, mas na terapia não é assim. O imediatismo na terapia também é gigantesco. O paciente ele chega e fala, quero resolver isso. Nossa, não é assim, calma, eu preciso te conhecer a sua história. Leva algumas sessões ali, Leva algumas sessões. O paciente quer que a gente resolva isso. Nós não somos mágicos. Lembrando aqui para a câmera, nós não somos mágicos. O terapeuta, o psicólogo, vou falar terapeuta que eu vou englobar todos, tá? Ele é uma pessoa que te ajuda, ele te acompanha, ele te mostra. É igual uma lâmpada na escuridão, ele só acende, puf. Quem tem que enxergar o caminho é o paciente. Eu acendi a luz. O paciente enxerga o caminho. Tem um corredor ali, tem outro corredor ali. Porque até então tá tudo escuro. Quando o paciente entra na sessão, tá tudo escuro. Então o papel do analista é acender essa luz. E aí, às vezes, quando você acende essa luz, o que você vai enxergar... Ai, de quem é a decisão? Dói, né? Dói, sabe? Também tem isso, Lúcio. Isso tá bem... em comédia, né? Você chega no psicólogo, eu tenho esse problema. O que eu faço, doutor? O que você poderia fazer com esse problema? Poxa! Eu venho aqui pro cara falar, eu vou resolver, eu não venho, pô! Eu tô vindo aqui pra você me ajudar a resolver. Você tem que perguntar pra mim, né? E a gente devolve a pergunta. O que você poderia fazer com esse problema? Por quê? Porque é dele, eu acendi a luz. E até mesmo, né? Eu falo... Eu trago muitas vivências minhas aqui, experiências que eu também não tenho problema nenhum de expor aqui. A gente fica com medo o que eu vou fazer com essa informação? Tá, agora eu sei disso. O que eu vou fazer? Que atitude eu vou tomar? Por exemplo, se for um relacionamento, você vai descobrindo, acaba... Tá, eu vou ficar nesse relacionamento? E agora? Eu vou sair? O que vai acontecer? Essa é a angústia. A pessoa vai ficar tudo aquilo, meu Deus do céu, agora eu tenho informação. Eu tinha desculpa que eu não sabia. Agora eu sei. O que eu faço? Mas a importância da psicoterapia, né, da análise, é que ela, conforme você vai escutando, você vai obtendo as suas informações, né, que você está ali, através da terapia da fala, né, você vai conseguindo se adaptar ao que você está falando, você vai tendo os seus feedbacks, as suas respostas, né, e com isso você vai sabendo lidar no dia a dia, conforme o tempo vai passando. Você mesmo não precisa mais, com o tempo, não precisa mais do psicólogo. Você vai precisar de só ouvir o que você está falando para ele. Eu fiz a terapia, tudo, e o Márcio, que foi meu terapeuta, ele é meu terapeuta, ele é muito tecnológico, né? Então ele foi na época, bem no começo da pandemia e tal, então a gente fazia por Zoom. Então, além dele gravar, ele saía no final um PDF ali com tudo que a gente falou, o que eu falei, o que ele falou e tal. Ele falava, Luciano, essa parte você dá uma lida de novo, você vê esse trecho do vídeo. Eu ficava desesperado de ver as minhas reações que eu tinha no vídeo. Quando falava de certos assuntos, ele falava, nesse momento, eu vi o suor escorrendo, assim, do desespero de tudo que estava acontecendo ali. Ele falou, é assim que funciona. Por isso que muita gente não faz, por isso que muita gente tem medo de fazer terapia, porque vai mexer em muitas questões, né? Mas pra quê? Como eu falei no começo, essas feridas vão virar cicatrizes, que aí você vai ressignificar tudo aquilo e não vai doer mais, da forma que doeria como é uma ferida, né? Tive uma paciente, foi a semana passada, eu não apliquei psicanálise, né? Como tenho hipnoterapeuta, TRG e outras abordagens também de terapia holística. E um paciente, ele trouxe um trauma, isso foi um trauma. Ele não conseguia lembrar. Foi aquela técnica que nós aplicamos da TRG. Uhum. Foi com o princeso. Com o princeso. Que lembrou do café. E
Na sessão nós resolvemos. Aí eu tive uma outra sessão, nem doía mais. Conseguiu ressignificar isso. Em uma sessão. Aqui todo mundo faz terapia, tá? Aqui todo mundo é do mundo da terapia aqui. Maravilha. Eu falo que realmente a terapia salvou a minha vida, de verdade. E eu falo, faça terapia, eu sempre indico, eu oriento, vai, faz, não custa. Assim, que a gente fala do valor, tudo, mas isso é um valor irrisório pro efeito que vai ter na sua vida. Sim. Eu falo de uma forma geral. E no convívio com outras pessoas, com os seus filhos, se for um relacionamento, for marido e mulher, com os seus pais, faça terapia, porque realmente é transformador. É transformador. Você fala, Luciano, você fez terapia, você ficou muito good vibe. Eu falei, não é questão de good vibe, é que eu tô vendo com outros olhos agora, outras questões. O que é meu, né, Luciano? Acolhedor. O que é meu, o que é do outro, e tá tudo resolvido, né? É muito acolhedor fazer terapia. Eu falo que realmente... Eu não sou nem o gigante que eu sonhava ser e nem o anão dos meus temores. Eu consigo ser eu. E até mesmo, né? Porque quando eu fui buscar a terapia, e aí eu comecei a colocar isso, pessoal, que eu tava fazendo. Sem medo nenhum, tô fazendo mesmo, tal, me expondo ali. E aí o pessoal falou, caramba, eu nunca imaginei. Você era a última pessoa que eu ia imaginar fazer terapia. Porque, você sempre foi alegre, pra frente. Você sempre foi muito autossuficiente. Eu falo, esse é o problema. Porque da porta de casa pra fora, eu era esse monstro que vocês estão falando. Uma falsa selfie. Esse cara derruba, leva tudo do peito. Só que na hora que eu entrava pra dentro de casa e fechava a porta, aí era eu com os meus monstros, com os meus medos, com os meus conflitos. E quando você é autossuficiente, ninguém vai estender a mão pra você. Não. Porque você resolve sozinho. Resolve sozinho. Agora também não é você ser o coitado e ficar ali sempre se lamentando para que as pessoas te ajudem. Mas quando você é autossuficiente, ninguém vai olhar pra você. Porque eles sempre vão pedir ajuda pra você. Não vão te ajudar. E aí foi o caso embaçado. Foi embaçado até conseguir. E pra conseguir entender isso. E interessante que isso é uma estatística masculina, diferente da estatística feminina. A maioria dos homens hoje vem adoecendo justamente por isso, pela autossuficiência, de achar que o homem não chora, que não precisa de ajuda. Isso vem de uma educação patriarca lá de trás, né? O homem não demonstra fraqueza. Não pode demonstrar fraqueza. Não pode demonstrar fraqueza. Pegando o gancho que a doutora falou sobre as mulheres, como elas foram educadas, e os homens. Você tem que sustentar a casa, você é responsável pela casa, você tem que trabalhar em 5 empregos, em 3 empregos, você tem que pagar todas as contas, você é o dinheiro, né? É o mantenedor da casa. E aí o homem se desespera com essa relação também, né? Só que ele esconde toda essa emoção. Não tem... eu até falei aqui no podcast com as meninas que a gente fez, eu falei, a gente não tem essa rede de apoio que as mulheres teriam mesmo. Eu falo com um amigo pra conversar. Porque, por exemplo, se a gente tem uma questão financeira, dificilmente eu vou chegar no Luiz e falar, pô, Luiz, tô passando um aperto em casa, mano. O pessoal tá passando a fome e tal. Não vai contar. Isso desonra o quê? Né? Falo, pô, o cara não é homem suficiente. Não é coloca... A masculinidade tá aí. Tem jogo. Problema no relacionamento. Ou se houve um caso de traição e tal. Não vou contar. Pô, Luiz, mano, cheguei lá, tomei um chifre, velho. Minha mulher me traiu. Tá. O cara não vai contar. E ele vai guardando tudo isso. Vai guardando. Chega uma hora que não aguenta, né? Não aguenta. E aí dentro, olha que interessante, né? Um assunto vai puxando o outro. Dentro dessa relação, o que será que acontece na mente desse homem? Por mais que eles não... Às vezes ele não é agressivo, mas ele pode se tornar uma pessoa. A cabeça tá tão cheia, que ele pode se tornar um agressor também. Também é uma falta de tratamento. Então isso também precisa ser mudado. Através de propagandas, através de mídia, mostrar que o homem tá precisando. Precisa também de ajuda emocional, apoio, rede de apoio. E até mesmo, eu tava vendo, não lembro, eu acabo vendo tanta coisa, que eu tava vendo até mesmo, e isso vai desenvolvendo outras coisas, que você falou, da agressão, vícios pra bebida, pra drogas, pra jogo. Famoso happy hour. Pra você sexo. Tá cheio de problema,
Você Vou vai tomar uma aonde? cerveja que Vou passa. tomar uma cerveja que passa com os amigos no Ah, bar. eu vou fazer um joguinho, ou eu vou no cabaré que resolve. Resolve. Você acaba jogando pra outras. Você vai desenvolvendo outros transtornos ali pra tentar sanar uma coisa que uma conversa, uma terapia poderia ajudar, né? E a gente não tá falando aqui que o cara que é agressor é exclusivamente por causa disso, né? Mas pode ser uma das raízes. Uma das raízes e a mente do homem também, né? Ele precisa se cuidar. Nós fizemos aqui em outubro do ano passado. Novembro do ano passado, a gente tem até que organizar, viu, Gato? O quê? O Novembro Azul. Novembro Azul. Nós fizemos no ano passado Novembro Azul. E para abordar assuntos que geralmente os homens não abordavam. Então, falamos de terapia. Veio um terapeuta. Falamos de assédio sexual e qualquer outro tipo de assédio contra o homem. Falamos sobre paternidade também. Aí entrou na parte jurídica ali. Jurídica, entrou a parte de divórcio, de guarda de filho, a gente falou tudo isso. Falamos de dependência emocional também, mas tudo voltado pro público masculino. E foi bom pra caramba, porque falou, geralmente a gente não fala isso. E eu falei, tem que ser um homem muito bem resolvido pra falar sobre isso. Sim. Que eu falei, que cara vai falar que teve uma dependência emocional, que foi traído, que tá com problema com paternidade, que foi assediado no trabalho? Não vai contar. Não vai. Como eu vou contar lá que a minha chefe ou uma amiga de trabalho tá me assediando, me chamando pra sair? E o homem, quando chega na sessão, ele chega todo marrudo, machão, marrudo. Ele chega lá todo bem arrumado. Não tem problema, não. Sabe o que é? Aconteceu isso uma vez, mas eu já consegui resolver. E o analista ficou olhando. Tá, então por que você tá aqui se você não tem problema? Se tá tudo já bem, tá né? tudo bem, já tá resolvido. Porque ele tem vergonha de se expor, né, pro analista. Isso acontece no setting terapêutico também. Eu acho que é a maior causa, assim, acho que é sempre o primeiro contato, né? Sempre ele fala, não, já resolvi, aconteceu isso, mas tá tudo tranquilo, eu tô dando o meu jeito. Tô dando o meu jeito. A gente sempre dá o jeito, né? Sempre. A gente sempre dá o jeito. E eu falo, realmente precisa ser olhado. É desmistificado, porque a sociedade faz com que o homem seja ainda o mais forte, né? Isso é desde sempre, né? Ele, quando ele briga na rua, ele tem que bater no amiguinho, né? Pelo menos a cultura. Ele não pode chegar em casa e falar que apanhou. Não apanha em casa de novo. Se É não engraçado apanha que em todo mundo casa- tinha que bater, né? Ninguém Então, apanhava na rua. Então ele chega em casa, ele tem que falar, olha, eu me saí bem. Então isso é para a sociedade também. Ele tem que estar sempre forte, sempre controlado, porque ele deve ter o controle da sua família, deve ser mesmo o provedor, como o Dr. Nicolas estava falando, e ele deve ter o total controle de tudo. Então, para isso, é muito difícil para ele, às vezes, né? E quando ele se dá conta de que aquela mulher que ele tem, ele não consegue compreendê-la, porque ela vive mil e uma coisas, ela vive... E também ela é um sucesso em tudo que ela faz, né? Por causa que ela é mãe, provedora, ela é uma pessoa que, como eu disse anteriormente, ela pensa no homem, ela faz o que o homem quer, o desejo dela está nele, né? Então ele não consegue entender isso nela, aí o que acontece? Aí ele fica frustrado, porque ele fala assim, quão poderosa essa mulher que eu tenho, essa namorada que eu tenho. Freud vai dizer que o homem, ele não consegue entender a mulher, por causa que ela é muito, literalmente falando, ela é uma pessoa que faz tudo o que ele deseja, né? E aí o que acontece ela simplesmente vai estar ligada a ele e ele não consegue compreender tamanho amor. Aí ele se revolta e, ao invés de compreendê-la, por ele ter já o senso de destruição, de masculinidade acelerada, digamos assim, mais forte, ele ofende, ele grita, ele aí parte para as agressões. Que é a forma dele tentar diminuir um pouco essa mulher de ser ele e mesmo, ele ser maior que ela em alguma situação. De ser ele mesmo na sua masculinidade, na sua agressividade,
né? Ele não consegue compreender o que está na frente dele, que ele se sente, digamos, mais forte e por ela conquistá-lo daquela maneira. Então, quando ele não consegue compreender, ele vai para cima, ele quer literalmente saber o que está acontecendo. É nessa hora que acontecem as agressões, a agressão física, a agressão moral, a agressão psicológica, é tudo por não compreender ele mesmo. Na verdade, não é uma desculpa à agressividade, né? Porque quando você compreende a você mesmo, você não vai querer lutar com o outro, né? Você vai querer dar amor para o outro, você vai querer ter uma humanidade maior, né? Se eu me compreendo, se eu sei o que eu posso fazer de bom, eu não vou querer lutar, eu vou querer paz, né? Eu vou colocar... Eu não sei como eu coloco isso, mas eu vou colocar... Do jeito que tá vindo aqui, eu vou falando e depois eu resolvo com o pessoal. Essa independência das mulheres, esse ganho de espaço, esse empoderamento todo que as mulheres estão buscando e estão tendo esse espaço que elas estão tendo hoje. Isso tá causando ainda mais conflito dentro do universo masculino, porque eles não estão sabendo lidar com tudo isso que vem acontecendo, que nem você colocou. Hoje, muitas mulheres, elas são muito mais bem-sucedidas que os homens. Então, para eu conseguir entender que minha mulher ela é bem mais sucedida que eu, financeiramente, ou na posição, no trabalho, e eu conseguir gerenciar isso aqui dentro, pra gente continuar o relacionamento, você acha que os homens não estão preparados para isso? Muitos não. Gera uma certa insegurança. Muitos não. E essa insegurança, ela não é de agora. De repente, essa insegurança vem lá da infância. Então, a terapia ajuda nisso, entender a raiz de tudo isso, não onde vem essa insegurança. Porque quando você se conhece, você cria uma certa habilidade de lidar com isso. Mas quando acontece tudo repentinamente, rápido, você casou, a sua mulher conseguiu uma promoção no emprego... Vem sendo escadinha ali, né? É um choque, né, pro homem, porque é uma educação que não é assim, que não é formada dessa forma. É como eu disse, o homem, muitas vezes ele é criado para ser um mantenedor. Então isso desconstrói aquilo que ele aprendeu na infância. E aí, o famoso mantenedor. Você tem que segurar. E eu conheço, eu tenho, assim, algumas pessoas já com uma certa idade que entraram em depressão justamente porque saiu do trabalho, ganhando aposentadoria e não consegue manter o padrão de vida agora. E aí, como faz? A vida inteira trabalhando, mantendo, trabalhando em 2, em 3 empregos, agora se afastou, tá recebendo aposentadoria, e aí bateu a depressão. Quando você vai ver isso. E até mesmo, eu acho que nesse período da pandemia, talvez o homem perdeu o emprego e a mulher que ficou segurando as pontas ali dentro de casa, e acho que também deu essa bagunçada no homem ali, porque vê a mulher segurando as pontas e ele não sabe quando ele vai conseguir voltar pro trabalho, se vai realmente ter um trabalho, se for procurar outro, se vai ter a mesma condição financeira que a mulher dele tem hoje. Acho que muitos conflitos foi sendo causados ali também, né? Eu trouxe umas anotações, posso ler? Claro. Eu fiz aqui que hoje... Tudo tá aqui, né, Lúcia? Tudo no celular. É mais fácil, né? Não é mais agenda, caderno, né? Antes a gente trazia tudo anotadinho. Agora, aqui, peraí que eu tá aqui no meu bloco de notas. As mulheres no Brasil enfrentam uma dura realidade quando o assunto é violência e saúde mental. Pesquisas recentes revelam 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica em algum momento da vida. Isso vem do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que também aponta 37% das mulheres com 16 anos ou mais relataram ter sofrido algum tipo de violência somente no último ano, o que equivale a aproximadamente 21,4 milhões de mulheres. E isso não é só Brasil. Um parêntese. Quando fala violência, a gente não tá falando só de violência física. Entra qualquer tipo de violência. Agora eu vou discriminar aqui. Ah, tá. Agora eu vou.
37, 16 anos, 24 milhões. Dentro desse universo, cerca de 10%, algo em torno de 5 milhões de mulheres, afirmam ter sofrido abuso sexual ou sido forçadas a manter... Não é estupro, tá? É abuso dentro de uma relação. É casada ali, é forçada a ter uma relação. É forçada, 5 milhões dessas mulheres. Fazendo sexo contra a sua própria vontade. E quando se olha para o número de estupros, os dados são ainda mais alarmantes. Estima-se que acontecem cerca de 800... Essa é impactante. 822 mil casos de estupro por ano no país. Ou seja, aproximadamente 2 por dia. Então, todos os dias, de acordo com essa estatística, 2 pessoas são estupradas por dia. Estupro por ano dos países. Ou seja, aproximadamente... Desculpa, falei 2 por dia. 2 por minuto. Piorou ainda, né? Piorou, porque... se você for ver, é 835 mil? Por ano? 822 mil. Se você for dividir por 335... Dá mais de 100 por dia. Não, eu já vou te jogar essa estatística também que eu tenho. 2 por minuto, embora apenas uma parte seja registrada. Então isso só aqueles que têm registro, oficialmente. Na delegacia e tal, hospital. Em 2024 foram noticiados 71.892 casos, o que representa, agora sim, 196 vítimas diárias. Aí, Essa dimensão revela não apenas a gravidade do problema, mas também o impacto direto da violência na vida emocional e mental das mulheres. No campo da saúde mental, é importante destacar que as mulheres representam a maioria, e isso também é interessante, que nós estamos falando aqui, representam a maioria na busca por psicólogos ou outros profissionais. Os psicólogos relatam que cerca de 74% são mulheres. E os psicanalistas relatam que 76% são mulheres que procuram ajuda. Né? E esse dado não significa necessariamente que homens sofram menos, mas evidenciam que as mulheres têm buscado mais ajuda. Ainda assim, existe um abismo entre o sofrimento e a procura efetiva por tratamento. Apesar de 68% dos brasileiros declaram sentir ansiedade, nervosismo ou tensão com frequência. Menos da metade buscou ajuda profissional. No caso das mulheres, a procura é maior, mas ainda insuficiente diante da dimensão dos problemas. E a psicanálise surgiu com as mulheres também, né? Conhece a história da psicanálise? Elas que foram que iniciou todo esse movimento. Freud. As histéricas, né? As histéricas. A psicanálise hoje é graças às mulheres. Graças, né? Surge essa terapia... Pelo sofrimento das mulheres, né? Que recalcavam muito. Era muito pior antigamente, no século passado. A questão hoje mental, eu acho que as pessoas ainda não estão levando tão a sério, na minha concepção, o quanto As pessoas não estão se preocupando tanto ainda. Porque dentro do... Eu ia até falar isso lá atrás, a gente começou falando outras coisas, né? Antes da terapia, eu sempre procurei... Achei minha muleta. Não, aconteceu isso por causa daquilo outro. Eu fiz isso por causa disso. Eu tive essa atitude por causa... Você sempre vai procurando uma desculpinha. E quando eu comecei a fazer terapia, que eu até falei que o Márcio era muito tecnológico e tal, e depois eu via, eu comecei a escutar as asneiras e as bobagens que eu fazia. E aí eu falei, caramba, meu, não é possível que eu estou fazendo isso, que eu estou me colocando nessa situação, que eu estou me deixando passar por isso, ou eu estou tomando essa atitude em cima do que vem acontecendo. Então você começa a escutar as coisas que você faz. Por isso que eu acho que se pergunta tanto do que vocês perguntam mais do que vocês falam. Para a pessoa também começar a se escutar o que ela vem fazendo, né? E tem defeito que a gente gosta, né? Não quer abrir mão. Não, isso é bom. Traz prejuízo, mas é gostoso. Mas não sai o gozo que a doutora falou, que Freud fala, né? Tem aquele problema que é fácil de resolver.
né? Mas tem aquele que traz um gozo pra mim, inconsciente. Tem uma recompensa Uma depois, né? recompensa, um gozo. Tem pessoas que têm... O gozo que a gente fala é emocional, né? Um prazer emocional. Uma dopamina de fazer aquilo. E não sei de onde vem isso. Então eu preciso investigar. Uma pergunta dessa dopamina, tudo aí, mas deixa eu falar dos nossos parceiros, porque a gente engatou uma segunda aqui, eu não falei de ninguém. E a gente já continua, tá bom? Pode beber uma água, fica à vontade. Meninas e meninos, deixa eu falar da nossa parceira aqui, que é a Clínica de Estética Biodink. O que você precisa do ramo de estética, você encontra lá na Biodink. QR Code tá aqui na tela para você agendar o seu horário e receber todos os procedimentos que lá são feitos. Tem aplicação de Botox, preenchimento labial. Agora elas estão com a nova parceira lá. A Madu colocou lá, fez um preenchimento labial, então acompanha todo o processo lá com a Madu. Você pode fazer também preenchimento de mandíbula, aplicação de enzimas emagrecedoras, preenchimento de glúteo, tem depilação masculina e feminina também. Então acompanha a Biodink nas redes sociais. Tá aqui, ó, link não, Instagram na tela, que é biodink.Francisco Morato, e também QR Code aqui para você agendar a sua consulta e saber os procedimentos que eles fazem lá, tá? Tá tendo promoção de Botox 10 vezes por R$ 79,90 para ficar com a pele bem esticadinha, ficar igual o princeso ali, ó. Novinho, enxuto, tá? Novinho. Gatíssimo. Quero falar também da internet, que é Hiperlink banda larga. Se você precisa de internet de qualidade para sua casa ou para o seu negócio, ó, aqui roda lisinho. QR Code na tela para você vamos lá. QR Code na tela para você receber na sua casa aí todos os pacotes e os bairros que eles atendem. Pacote a partir de R$ 59,90 com altas taxas de upload, download, megabytes, né, gato? Então você pode acessar aí o QR Code na tela ou seguir lá no Instagram também, ó, hiperlink.internet, que eu tenho certeza que vai ter uma internet que roda, ó, lisinho. Mandar um abraço. Olha, vou falar que eu estou surpreso com a dedicação e empenho da Tatá aí no nosso projeto do podcast com plateia, que ela está a 1000 por hora na arrecadação de alimento. Muito obrigado, Tatá. A Tatá é a administradora lá da Green Embalagens Descartáveis, tá? O que você precisa de embalagens e descartáveis, você encontra lá na Green. Você pode fazer o pedido através do QR Code que está aqui na tela, ou ir direto lá na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 511, no centro de Francisco Morato. Mas você de Franco, Caieiras, Perus, Mariporã, Campo Limpo, pode fazer o pedido nesse QR Code que eles entregam aí na sua casa, tá? Tanto atacado quanto varejo. E olha, é o maior e melhor atacarejo da região. O Márcio fala porque lá vende atacado e varejo. Lá é top demais, tá? E segue também aqui, ó, nas redes sociais, ó, green.embalagens. E para fechar esse primeiro bloco, mandar um abraço para as meninas lá da Adega Central Morato, que você precisa de bebida para sua festa, que tá ficando meio xoxa aí, ó. QR Code na tela, pode fazer o pedido, que até as 3 horas da manhã elas estão entregando para vocês. E também siga aqui nas redes sociais, ó, adegacentral._Morato, tá? Bateram já os meus seguidores, tá rolando um sorteio lá, que foi top. O Júlio tava lá fazendo a live do sorteio, só dei risada aquele Júlio, meu. Foi top demais, tá? Então, segue as meninas aqui, ó, adegacentral_Morato, e faça seu pedido através aqui do QR Code que tá aqui na telinha. Fechou? Vamos continuar? Bora. Onde a gente parou? Fica à vontade. Você tinha uma pergunta. Eu nem lembro dele. Você tinha uma pergunta. Onde a gente parou, mas a gente vai seguindo. A gente falou um pouquinho das questões masculinas, com esse empoderamento feminino também. Uma pergunta em relação à energia. Energia masculina e energia feminina também. Essas mulheres que estão mais na energia masculina, quando ela é mantenedora do lar, ela resolve tudo sozinha, ela faz, ela acontece, isso afeta ali nos relacionamentos com os homens, que acaba tendo esse conflito, acaba 2 galos no mesmo galinheiro. Essas questões, elas dá para ser resolvidas em terapia também? Dá.
Óbvio, tranquilamente dá para resolver. É entender como cada um funciona. Isso é uma terapia de casal. Dá para resolver. Porque acho que acaba entrando muito em conflito ali dentro do um tomando o lugar do outro, e não é nem um ser submisso o outro. Não. É entender. Acho que acaba ficando esse conflito aí, né? Não, porque eu não vou ser submisso a ninguém. Não é questão de submissão, é questão de posicionamento, né? De autoconhecimento. De saber que cada um tem o seu estilo, cada um tem sua maneira de agir. Aprendeu a vida de uma forma, desenvolveu conceitos de uma forma. Então, numa sessão de terapia, eu tenho uma terapia que eu faço que é dos 5 comportamentos, que eu mostro qual é a figura daquele homem ou daquela mulher, como que ela se apresenta na vida, por exemplo. Já falamos isso também, né? O rígido. O rígido, ele é competitivo. Prazer, né? Rígido. Essa é uma nomenclatura que é fora da psicanálise, é fora da psicologia, tá? Ela é uma nomenclatura do Corpo Explica. Então, nós temos lá o... Pode descrever, doutor, fica à vontade, viu? O esquizoide. Pode descrever. O psicopata de nomenclatura, não é o psicopata de transtornos, tá? Que é um negociador. Ele nasce no complexo edipiano. Ele olha ali o papai e a mamãe se beijando, não dando atenção pra ele. Mais ou menos assim, o que eu vou fazer pra ganhar atenção? Aí ele se joga no chão. Aí a mãe olha e dá risada. Ele fala, consegui atenção. Opa, então ele aprende desde a infância a elaborar gracinhas pra chamar a atenção. Então ele cresce numa estrutura que a gente chama da nomenclatura. Doenças também? Não entendi. Por exemplo, ele não desenvolveram a doença, mas... ficar doente... Vou chegar nessa estrutura. Isso também conta? Vou chegar nessa estrutura, que é o oral na falta. O oral na falta. Não vou desenhar a nomenclatura, senão as pessoas vão falar, será que eu sou? Não é esse o propósito aqui. Né? Então são 5. E tem o rígido, que é o Lúcia, né? Pode descrever, pode ficar à vontade. Desenvolveu forças nas pernas. Ele é competitivo. Então ele topa tudo. É só... E o rígido, se coloca ele sentado num caixa, como operador de caixa, ele se irrita. Porque o rígido, ele tem força. Tem força no braço, força na perna, ele gosta de caminhar, ele gosta de agitação, ele quer resolver tudo ao mesmo tempo. Então ele se desafia. Então dentro de voltando para o relacionamento, não sai do foco. Pode ficar à vontade. Pode... Aí eu vou falar de outro assunto. Eu não ligo que me descreva, tá? Pode ficar à vontade. Vamos voltar para o foco da sua pergunta. Aí eu tenho o rígido e tenho o oral. O oral é mais cheinho, aprendeu com abraço, aprendeu com afeto, ele desenvolve uma forma mais macia, ele gosta de toque, ele é macio. O corpo dele se desenvolveu para receber abraço. Você conhece alguém assim? Gostou de abraçar. Gostoso de abraçar. Essa pessoa não é carinhosa? Esse é o oral no excesso. Então, um oral se relaciona com um rígido, meu Deus, vai sair confusão. 2 rígidos, então? Não, 2 rígidos é competição pura. É faca de um lado e faca do outro. É treta. Né? Então, na terapia, a gente explica. Eu explico, ou outro terapeuta explica. Ali funciona dessa forma. Gosta de abraço, gosta de toque. Você já não gosta muito, você gosta disso, de elogio, como você tá bonito. Você tá assim, veste uma roupa mais apertadinha pra mostrar seus músculos. Eu tô gordinho mesmo, né? Eu comprei pequeno. Então, é uma questão de se relacionar, entender como um funciona dentro da relação. O esquizoide, por exemplo. O esquizoide, ele não gosta de abraço. Não gosta. Não gosta nem de relação sexual. Então, uma mulher se relaciona com o esquizoide, vai achar que o problema é com ela. É com ela. E não é, o esquizoide ele nasceu, desenvolveu na barriga da mãe ali, não vou entrar nesse assunto agora também. Mas ele cresce dessa forma, que a gente chama, são os nerds. Né? Então ele gosta da informática, ele gosta de ficar sozinho, num canto escuro e resolvendo assuntos em home office. O melhor funcionário para home office é o que a Google contrata. São os nerds. Os nerds. Que estão ali, né? Não se preocupa com relações. São pessoas que nem querem se relacionar. E não no sexo afetivo. Geral. Tá aqui a força do falo. O falo de Freud tá aqui, neles. O pensar. O poder deles é no pensar. O poder seu tá no falo, no corpo. Né? Então é academia, ficar forte, fazer, sorrir, tá sempre competitivo. Não, o falo do oral... certeza, isso aí já sou eu mesmo. Isso aí pode ficar tranquilo. O falo do oral, no excesso, tá no abraço.
Ele quer ser abraçado. O poder tá no abraço. Ele quer abraçar. Mas você pode transitar, você tem um pouco de cada um? Nós temos os 5. Aí na terapia a gente Equaliza, tenta equalizar ali. Equaliza isso. Equaliza. O masoca. Nossa, o masoca é mais ou menos assim, ó. Ó o pé. Você vê uma pessoa assim, ele é mais ou menos masoca. Porque ele precisou desenvolver da infância aqui pra travar o bumbum por causa do cocô. Então ele tem muito medo das críticas. Porque quando era pequeno, as fezes saíam, a mãe brigava, o pai brigavam. Algo acontecia nesse momento. Então ele trava as fezes, que é a fase... como fala a fase? Anal. Fase anal. Às vezes dá um branco, viu? Muita informação. Fase da retenção. A fase da retenção. Controle. Ele não saiu dessa fase. Então é uma pessoa extremamente organizada. Por que ele é organizado? Porque ele tem medo de passar vergonha. Então a camisa dele é bem passadinha. Você vai na casa dele, as roupas é branco com branco, vermelho com vermelho, azul com azul. Ele é uma pessoa boa para trabalhar com contabilidade. Ele vai checar número por número. Dentro de casa, aí um masoca, a casa com um rígido que não tem muita... que não liga muito. Olha o conflito. Você é bagunceiro. Não, você que é muito organizada. Então, na terapia, a gente equaliza isso. Né? Caraca. E se eu perceber que você tá muito organizado, a gente vai tentar... Tá desequalizado, né? O masoca tá muito pra cima. Então, vamos descer um pouco o masoca. Vamos entender o que tá acontecendo. Isso dá pra se trabalhar. Dá pra se trabalhar. Em terapia. Caraca, eu falo, terapia é... Eu gosto disso, eu gosto. Falo, essa é uma terapia à parte, tá? É outra... Não tem nada a ver com a psicanálise, com a psicologia. É uma outra terapia. Uma terapia que eu gostaria de fazer... Você já fez, Gato? Regressão. Da hipnose. Eu nunca fiz regressão. Eu também tenho curiosidade. Tenho vontade de fazer uma regressão pra ver como que funciona, como que é. Eu sou meio curioso dessa parte. Mas isso é místico. Vamos quebrar assim a... Não, eu sou... É místico. Você tá consciente nesse assunto. O que você sente são pensamentos invadindo a sua cabeça. Que dá a entender que é uma regressão. Então você começa a acessar lugares ali que geralmente você não acessaria. Não acessaria. Inconsciência ali. Porque sua mente não tá no hiperfoco. Você tá olhando pra tudo, prestando atenção aqui na televisão, olhando ali. Então você não tá em contato. Na hipnose você vai entrar no hiperfoco. Eu também nunca fiz hipnose. Vai ficar ali olhando. Vou marcar uma sessão lá. Deixa o telefone aí, doutor. Porque olha, eu vivenciei, na época que eu tava ali mais intenso nas terapias, eu vivenciei várias. Fiz várias terapias, fiz várias sessões ali e fui conhecendo algumas ali, tendo algumas vivências. Eu gostei bastante desse universo de terapia. É um tema que a gente sempre traz aqui. Mas a melhor que eu tenho até hoje, através dos meus estudos, eu fiz vários cursos de terapia. Fui tentando conhecer. No final, uma se junta com a outra. Mas a melhor de todas essa, para mim, ainda é a TRG. A TRG? Terapia de Reprocessamento Generativo. Essa eu aplico numa sessão de psicanálise, eu não junto, né? Mas quando o paciente está com dificuldade de interpretar suas angústias, quando é aplicado essa terapia do tratamento, terapia de reprocessamento, ele traz a angústia dele. Nossa, tantos casos que já foram resolvidos, entendidos e resolvidos com essa terapia que eu perdi as contas. Essa eu não cheguei a fazer. Essa eu não cheguei a fazer. Mas eu fiz muitas. Eu falei, e hoje eu sou um adepto da terapia. Quem quer fazer, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que fiz, que faço o acompanhamento. E que conversou comigo, eu falo, você já fez terapia? Porque eu acho que ajuda a resolver muita coisa mesmo. E isso em questão de trabalho, relacionamento afetivo, com os filhos, com questão com o mundo mesmo, acho que ajuda, tenho certeza que ajuda. Tem uma prática muito. Que eu até sugiro aos ouvintes, telespectadores. Como que eu chamo? Telespectadores? Telespectadores, seguidores. Hoje o mundo ele tá muito acelerado, né? Ou as pessoas estão aceleradas, trazendo para si muitas responsabilidades e a mente ela não para. Isso acontece comigo, não sou diferente não. Faculdade,
estudo, porque psicanálise é um percurso, não é um curso. Então eu preciso estar em análise e estudando, é um tripé da psicanálise, né? Estudando, supervisão e... estudando, supervisão, trabalhando. Então é o tripé. E a psicologia. Então as duas ali, atendendo, cuidando de filho, vida pessoal. Então minha vida também não para. Terapeuta precisa de terapia, né? Precisa. Não só da terapia, mas como eu me terapeutizar também com algumas técnicas da psicologia, como a técnica da Mindfulness, que é a técnica do viver no aqui e no agora. Eu, por exemplo, quando eu entro no banho, minha cabeça já tá... A roupa que eu vou pôr, a reunião que eu tenho, que o paciente X já tá... eu já tô pensando até no outro dia. Já tô até quase atendendo ele. Quase atendendo ali já, se for um retorno, já tô até atendendo. Eu já vou falar isso. É isso, a cabeça ela não para. Tá? E muitas pessoas vêm tomando antidepressivos, remédios de ansiedade para deter essa mente que não para de pensar. E essa técnica da Mindfulness, ela é muito interessante, porque ela me obriga a viver no aqui e no agora. Então, por muitas vezes eu tô no banho, a cabeça ela é um pensamento intrusivo. Então, não tem como controlar, mas tem como eu tirar ela da minha mente. Então, eu falo, pô, tô passando sabonete. Vou olhar pro meu braço, eu estou passando sabonete, né? Pé no chão. Meio narrando ali, né? O que vem, narrando, o que tá fazendo, né? Eu dou um descanso pra mente. Então, procurar, essa é uma sugestão a todos, se sua mente estiver muito acelerada, não consegue desacelerar, volte pro aqui e pro agora. Nessa técnica de olhar o que você está fazendo, contar os passos, a respiração, observar a sua respiração, sentir a sua respiração. Não é meditação, é se concentrar no aqui e agora. Isso ajuda bastante. Sim, para reiterar um pouquinho, na hora da alimentação também, sentir o sabor da comida, o odor, né? O perfume do alimento, é você estar centrado naquilo que você está sentindo mesmo. E quando você for fazer as suas respirações, quando a pessoa é ansiosa e ela recorrer a esse método, ela pode prestar atenção na respiração dela. Por exemplo, ela está fazendo a respiração e está ouvindo a respiração. Ou seja, ela está realmente centrada em si, né? Não pensa no barulho da música, no barulho da água. Ela ouve só a respiração e aí é uma forma muito efetiva mesmo. Eu falo... às vezes tem alguns momentos também que eu vejo que eu tô meio... As crises de ansiedade atacam tudo, então eu falo, opa, peraí que eu preciso me reorganizar. Então eu paro, tiro aquele tempinho ali pra mim. Eu sei que a academia, não sei se faz sentido nenhum, mas eu sei que me acalma. Então eu falo, vou treinar, vou pra academia, vou correr. Não sei se faz sentido, mas ali eu sinto que eu fico mais... Não sei se é porque eu tô focado ali realmente fazer o exercício, não tô conversando com ninguém, mas me acalma pra caramba. Não sei se faz sentido. Isso é do rígido. É exclusivo do rígido. É exclusivo do rígido, porque o falo tá no corpo. E quando você faz academia, você tá movimentando o seu corpo. Então, o seu falo tá no corpo. Então, quando eu vejo que eu tô... A sala de comando aqui do Divertidamente tá a 1000 por hora, eu falo, opa, peraí, eu vou treinar. Vou pro academia. Mas você não tá cansado? Tô. Mas isso vai me acalmar. Aonde tá o falo do oral, além do abraço? É a fase oral, pela boca. No falar, comer. Comer, no falar. Então, você gosta da academia. Isso é muito interessante, né? Eu acredito que a psicologia, a saúde mental deveria ser aplicada desde a infância na escola. Mas não há esse interesse. Eu ia chegar nesse ponto que você foi falando, porque assim, se a gente for resolver isso na escola, seremos os adultos mais bem resolvidos com algumas questões, né? Que se eu começar a falar aqui, seu podcast é cancelado, então aqui eu tenho que eu tenho que segurar para falar muita coisa. Indústria farmacêutica, qual que é o plano? Então não vamos entrar nesse mérito, nesse assunto. Mas muitas coisas poderiam ser evitadas. Muito, né? Psicanálise, hoje está sendo implantado psicanálise nas favelas, nas escolas. Para quê? Para que as pessoas se conheçam um pouco mais. Mas eu acredito que devia ser um programa do governo. Saúde mental nas escolas.
Isso ajudaria... Apesar de que já está entrando a psicologia também nas escolas, né? Que já tem psicólogos nas escolas, mas a educação, ela deve começar muito cedo, porque a psicologia deve penetrar mesmo na escola, nas casas, nos ambientes mesmo, como o Dr. Nicolas está falando, porque é só a análise, a psicoterapia que liberta mesmo e que leva ao autoconhecimento e que ela ajuda você a relaxar, a ficar bem consigo mesmo, né? Então, eu acho que se todos nós tivéssemos, né, um psicólogo ali, um profissional mesmo, não haveria tanto problema no mundo, né? Tanta depressão, tanta doença mental, né? Tanto transtorno mental, transtorno emocional, sabe? Exato. Eu ia colocar um ponto também, mas vou pôr esse ponto depois que eu falar dos nossos parceiros aqui, porque a gente já vai meio que direcionando, tá bom? Pessoal, vou falar hoje, quinta-feira, é dia de pizza, é dia de Maju Mamma Mia. Então tem promoção, 2 pizzas por R$ 95,99. Só acessar o QR Code que está aqui na tela. Deu Você fome. pode fazer... Deu fome, né? Deu fome. Você pode fazer o seu pedido que vai entregar aí na sua casa. Pizza, ó, quentinha, maravilhosa, lá da Maju Mamma Mia. São mais de 180 sabores lá que vocês podem se deliciar aí com as promoções da Maju. Sigam eles também nas redes sociais aqui, ó. Pizzaria Maju Mamma Mia. Em breve, novidades para vocês, tá bom? Quero falar também da Purpose Centro de Beleza. Lá tem trabalho terapêutico também no Purpose. Maravilha. Além de ser um salão de beleza, onde você pode agendar cabelo, unha, maquiagem, cílios, sobrancelha. Você pode estar agendando nesse QR Code aqui. Elas fazem um trabalho também com as mulheres ali, com a forma terapêutica, faz alguns encontros com as mulheres que sofreram algum tipo de agressão, algum tipo de abuso, para elas conversarem ali. É bem bacana mesmo. Então, sigam nas redes sociais aqui, ó, Purpose _ Centro de Beleza, e agende o seu horário aqui, ou a sua consulta também, vocês podem agendar aqui nesse QR Code. Falar do Dr. Tadeu Carneiro, que fica ali na rua Virgílio Martins de Oliveira, número 44, sala 4. É um dentista onde você vai encontrar todos os procedimentos ali, obturação, extração, faceta, porcelana, restauração, prótese também. Então você pode agendar o seu horário aqui, agendar a sua consulta, ou se for uma avaliação, você pode estar indo direto lá, tá? Tem uma impressora 3D que já faz a sua prótese na hora, que vai ficar ainda mais bonito e ainda mais bonita. Segue também aqui nas redes sociais, ó, Dr. Tadeu Carneiro. Falar também do restaurante Strong, fica ali no Shopping Morato. Então, de segunda a sábado tem as entregas e todos os pratos tradicionais também. Toda quarta e sábado tem feijoada e, claro, o carro-chefe da casa, que é o filé de franga parmegiana. Então, pode fazer o seu pedido aqui que eles entregam em qualquer lugar de Morato. E também sigam nas redes sociais o restaurante Strong, que todos os dias de manhã o Robson coloca o link lá e informa o prato do dia para você fazer o seu pedido. E para fechar, mandar um abraço pro pessoal da hamburgueria Chivas, hambúrguer smash de qualidade, é lá no Chivas, QR Code também aqui na tela para você fazer o seu pedido. Você pode pedir aquelas barcas ali com muito cheddar, bacon, batata, que é maravilhoso. Tem um novo lanche de costela lá que é, ó, sensacional, um hambúrguer de 180 gramas, mais 120 gramas de costela desfiada com anéis de cebola e a maionese da casa, ó. Maravilha. Nossa, tem água na boca. Então, acompanha aí todos e sigam também nas redes sociais, tá? Chivas Burger. Fechou? Fechou. A gente fala bastante, né? O problema é você gerar fome na gente. Só falou em comida. Só tem comida. É estratégia. Estratégia, né? É porque aí você Nossa. sai daqui e pede os nossos parceiros. É isso mesmo, deu vontade, viu? Já tem todo um cronograma. Gostaram? Sim. Falamos muita besteira? Eu falei muita besteira? Não. Imagina. A gente vai O falando. Falar gostoso, sempre é bom. quando eu venho aqui, porque é uma conversa mesmo bacana. Eu costumo, vindo com a doutora, ela falou assim, o que eu utilizo? O termo técnico ou não? Científico ou não? Assim, não, humanês. Não adianta, né, doutora, trazer aqui o técnico. Nosso objetivo não é confundir a cabeça de ninguém. É falar de uma linguagem simples, de forma humanês.
Então é uma desconstrução para nós, para uma construção nova aqui. Detalhe, o psicólogo, o psicanalista, ele escuta mais do que fala. Então estar aqui é difícil. É difícil, tá? Sai da zona de conforto. Eu saio da zona de prática, não de conforto, prática, de prática. Anos sentado só ouvindo numa sessão, todos os dias, só ouvindo e falar, então vai contra, né, a nossa profissão. Nós não somos coaches, palestrantes. Eu acho não, tenho certeza que são temas e tem assunto pra gente conversar aqui horas e horas e horas. Sim, eu acho que hoje o principal objetivo desse episódio é trazer esse público também pra consciência, pro trabalho ali do terapeuta, do psicanalista, do psicólogo, para justamente ele entender que vocês estão aqui para acolher e auxiliar nesse processo de cura, de consciência, de informação, que não é assistindo esse episódio que vai resolver os seus problemas. Não. Aqui a gente pincelou algumas coisas, falando, foi para vocês saberem que isso existe. Porque, infelizmente, tem muita gente que nem sabe que isso existe ainda, né? Acha que é uma coisa que está muito distante, não, só é para pessoas de outra classe social, nós aqui da Quebrada não temos acesso a isso, não temos informação a isso, mas aqui tem muita informação e tem acesso, né? Um adendo, uma vírgula, um abre aspas, que é muito interessante, que veio de a livre associação na minha cabeça. Mulheres, o nosso papel não é proporcionar separação no casamento. Muitas mulheres ainda têm medo. Eu não procuro um analista porque eu sofro, mas eu tenho medo de separar. Então, se eu for no analista, eu vou ser obrigado a separar. Eu vou ter coragem para sair. Não é esse o objetivo da análise, tá? O objetivo da análise é acolhimento. Vamos olhar para esse lado. Acolhimento. Alguém que vai te escutar, que vai te compreender e vai te acolher. Esse é o objetivo da análise. Então, se tem alguém aqui com problemas, precisando de ajuda, ou de alguém que escute, pode procurar um profissional. O profissional não vai dar palpite, não vai falar separa, porque ele é um abusador, que você está errada, nada disso, porque essa é a construção que as pessoas têm de um profissional. A vergonha de falar que eu sofro numa relação é o medo de falar que o profissional fala. Então separe. Separa, você gosta disso aí, você gosta desse sofrimento, né? Isso é o seu amigo que fala no bar, na igreja, na escola, e não um profissional. Tá? O nosso papel não é julgar. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, olha, eu não sou policial, não sou padre, não sou pastor, eu não sou professor, não sou seu pai nem sua mãe. Eu tô aqui... E nem juiz, né? Nem juiz. Tô nem aqui para juiz. te ouvir, não para te julgar. Eu acho que é extremamente importante isso. E eu vou deixar vocês aí para dar um recado para todo mundo aí, pra gente já ir finalizando também nosso episódio. Terá parte 2, tá bom? Já vou deixar avisado. Nossa, terá a parte 2. Eu acho que a gente ainda precisa estender esse assunto. E a parte 2 provavelmente será em novembro, que a gente vai fazer o Novembro Azul novamente. Vai trazer assuntos que geralmente os homens não conversam sobre esse assunto. Sim. Então a gente vai falar sobre isso no Novembro Azul. Já coloca na agenda de vocês, tá? Obrigado. Ok? Pelo Já tá combinado, viu? Já tá combinado. A gente fez esse quadro ano passado e eu gostei bastante. Foi um quadro mais pessoal, meu mesmo, mas eu vi que atingiu muita gente. Que eu falei, não é possível que só a gente passe por essa situação, ou só a gente que enxerga isso. Vamos colocar uma luz nisso. O nome era Papo de Macho. E o pessoal falou, mas por que Papo de Macho? Eu falei, porque tem questões ali pra você assumir. Você tem que ser muito macho mesmo. Não é qualquer um que tem peito pra assumir essas questões, não. Então, a gente colocou esse nome, foi proposital. Então, vocês já estão convidados pro nosso Novembro Azul, pro nosso segunda temporada do Papo de Macho. E eu deixo aí cada um mandar um recado pra todo mundo que nos assistiu aí. Acho que eu já dei esse recado agora. A minha experiência ela é muito empírica, né? Eu vivo em reuniões, em grupos, em redes psicossociais, né? Em redes sociais, formando grupos de apoio. Então eu trabalho com isso, né? Tanto com pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas também. Atendo bastante grupos dentro desse nicho, família. Então, pode entrar em contato com a gente. Posso passar o telefone? Pode, claro. Tá, o telefone é 11 97374 1596. Passa o seu depois também, tá, doutor? CETENIC é o nome do Centro de Terapia Emocional Instituto Seconello, onde eu e a Jane aqui fazemos parte. Tá?
atendimentos online. E qualquer dúvida pode entrar em contato com o canal, ele passa pra gente aí as dúvidas. E é isso. Espero ter ajudado, Com ter certeza. passado alguma informação. Tá? Tentamos passar de forma leve, humanesa, uma linguagem simples, para que não confunda. O objetivo nosso é acolher. Tá? O nosso papel não é ensinar nada para ninguém, não é dar lição de moral, mas sim acolher. Eu acredito que esse foi o nosso desenvolvimento aqui. Com certeza. Doutora Jane, fica à vontade. Eu estou aqui para agradecer também, né? Porque foi muito bom. E também gostaria de falar para vocês que o importante é vocês procurarem uma ajuda profissional sempre que surgir o primeiro problema, né? Sempre que vocês estiverem pensando que alguma coisa pode não dar certo. E quanto à violência, algum problema dentro de casa, é assim a mesma coisa. Procure um psicólogo, um psicanalista, um assistente social, alguma coisa. Não deixe subir, sabe? Não deixe tomar conta. Porque existem pessoas ainda que podem ajudar, né? E vou deixar o meu contato, que é o 11 960 34 4390. Eu atendo também na Citenic, atendo online e atendo no meu consultório. E aí vocês podem entrar em contato. E assim, eu agradeço e fiquem bem, por favor. Só complementando o que a doutora falou, justamente procurar um profissional da área ali, principalmente que ele não terá partido em cima do que vem acontecendo. Sim. Porque que nem o doutor falou, né? É uma amiga, é não sei o quê, ela vai ter o lado emocional e vai tomar o partido de algum lado. Ou seja, por um divórcio, ou seja, por ficar, ou seja, por qualquer outra questão. Então, o profissional, ele vai te ouvir e te ajudar a resolver esse conflito, só que a decisão final sempre vai ser sua. Porque, né? sim, É subjetivo, né? A Isso. decisão final é sempre... porque no mais a psicoterapia, a psicoterapia e a análise, ela te leva ao conhecimento, né? Ao autoconhecimento. E daí você toma mesmo as suas próprias decisões. Você é responsável por si mesmo. E nós não levamos as pessoas a acharem ou a produzirem os seus próprios medos, ou nós ajudamos a libertá-los, né? Então, quando você tem a certeza, quando você se conhece, quando você está apto para fazer algo, aí você já sabe que pode dar certo. Então, o psicólogo, ele não julga, como o Dr. Nicolas falou, ele não entra com demanda alguma. É você e você mesmo, só em rumo à luz. É isso aí. Galera, muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Quebrada Sem Limites. Todos os nossos episódios estão no Deezer, Spotify e aqui no YouTube também. Então acompanha, dê o seu like, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Obrigado. Então tenha todas as ações aí para ajudar o Quebrada a se engajar ainda mais. E não esqueça, dia 18/10, nosso primeiro podcast com plateia, totalmente beneficente aqui em Morato. Então, estamos querendo aí colocar 800 pessoas para falar um pouquinho do tema aqui, mulheres que abrem caminho, força, luta e conquista. Então, acompanha no Instagram lá que todas as informações estão lá no nosso perfil. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí! Ótimo! Ai, tô todo duro aqui. Tô rígido demais. Obrigado, doutora. Espero que tenham gostado, que tenham feito sentido. Muito. Que não tenha falado tanta besteira, né? Ai, rapaz, tô Obrigada. todo duro aqui, meu. Verdade. Valeu, galera, um abraço. Tchau.